Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mari e hoje eu tô vindo aqui pra fazer um vídeo sobre The 100, mas antes eu tenho que falar que eu já gravei esse vídeo uma vez e eu perdi ele todo porque a bateria do meu celular acabou, mas agora eu estou fazendo tudo de novo porque eu tinha que fazer esse vídeo de teoria de The 100, é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo de teoria de The 100 e eu queria pedir que se vocês pudessem, se vocês gostarem do vídeo, vocês deixem seu like, que é a primeira vez que eu tô pedindo isso, mas é porque, gente, foram 30 minutos fazendo isso, tentando, estudando durante 2 dias para trazer esse vídeo, então o seu like é muito importante agora, porque eu preciso. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Andrade, eu falo sobre filmes e séries no meu Instagram e às vezes eu venho aqui fazer teorias no meu canal chamado Delírios por Séries, e é por isso que eu sou uma pessoa muito louca por séries. E a minha cachorra aqui atrás fazendo bagunça. Mas a minha teoria de The 100 é porque após essa 7ª temporada, que a gente tá cheio de perguntas, cheio de coisas que estão acontecendo durante a série, eu tive que pesquisar mais a fundo para tentar entender, porque eu acredito que The 100 é uma série linear que sempre nos deu toda a história e toda essa coisa, toda essa caminhada. Então não faz sentido ser uma surpresa sem que tivesse alguma ligação com o passado e com a história de The 100. E aí eu resolvi fazer essa teoria sobre quem é o pastor e o que a gente pode esperar sobre a série. Claro que também eu peguei uma linha do tempo para entender tudo, porque também nós vamos ter um prequel, né? Nós vamos ter uma história sendo contada no passado antes do mundo acabar pela primeira vez. Então, esse vídeo pode conter coisas erradas, podem conter coisas que eu interpretei errado ou que eu disse do jeito errado. Mas se vocês quiserem, vocês me digam, me corrijam e aí eu tudo certo. Não tô aqui pra ser a pessoa que sabe de tudo pela série, eu sou fã, assim como todos vocês. Bom, a minha teoria se baseia que o pastor ou toda essa coisa relacionada ao planeta Bardo tem relação com um personagem que foi apresentado na 4ª temporada. Ele não é um personagem, ele é muito secundário. Na verdade, ele é mais do que secundário. Se eu pudesse citar, ele é terciário. E é a teoria que os fãs de The 100 mais têm certeza de que é a teoria que os fãs mais afirmam. Só que eu sou o tipo de pessoa que, para ter uma teoria e para acreditar nela, eu preciso ter coisas que me expliquem e que me garantam que aquilo é verdade. E foi isso que eu trouxe para vocês. A teoria do fandom, a maior teoria do fandom, é que o pastor, na verdade, é um personagem que se chama Bill Cadogan. Bill Cadogan é um personagem que foi apresentado na 4ª temporada e a gente não sabe muito sobre ele. A gente só sabe que, na verdade, ele criou um culto chamado Segundo Amanhecer e era um culto baseado falando sobre o fim do mundo. Ele aparece no episódio da 4ª temporada e o Jarrah apresenta esse vídeo num iPadzinho, sabe? Num tablet, em que ele mostra esse culto e mostra esse personagem sendo apresentado pra gente. Ele não foi muito explorado. A única coisa que ele tinha que ser explorado é porque, como o mundo estava acabando de novo, eles precisavam de um bunker. E esse cara tinha criado um bunker. Então eu vou dar coisas aqui para mim explicar qual a ligação que eles têm com o planeta Bardo e que pode fazer sentido nessa teoria. A primeira é que a frase do culto, o slogan do culto se chama "Das chamas nós ressurgiremos". Isso a gente já teve várias coisas relacionadas das chamas, de renascer, essas coisas, e nessa temporada a gente também está tendo uma coisa, e até a descrição do prequel, do episódio que vai ser o spin-off, ele tem essa coisa do mundo meio que pegando fogo e todo mundo morrendo, o mundo acabando e eles renascendo, ressurgindo das chamas. Então isso já é uma teoria de que pode ser que tenha ligação, sim. Outra coisa que me faz achar que tem ligação o culto com o planeta Bardo e com o pastor e esse culto é que o símbolo do planeta Bardo é uma fênix. E uma fênix são seres que morrem pegando fogo, e aí eles viram cinzas, e das cinzas eles renascem. O que faz muito sentido com a frase e o slogan desse culto. Outra coisa que eu estava pesquisando, que eu tive que reassistir episódios e procurar, é que a fé deles, desse culto, era baseada em que eles tinham 12 selos e que apenas, tipo assim, eram 12 níveis. E só quem alcançasse o nível 12 poderia alcançar a salvação. E aí a gente revendo esses episódios e descobrindo sobre o planeta Bardo, a gente descobre que eles são divididos em níveis também
E olha o bizarro, eles são divididos em 12 níveis também. Então, eu já acho que não é só uma coincidência, né? Quando eu comecei a achar essas coincidências, eu comecei a tentar entender qual é a linha temporal que isso pode dizer, como é que eles chegaram em Bardo, o que aconteceu com eles e como é que isso aconteceu. E aí eu me prendi na teoria de que ele tem uma relação, o Bill Cadogan tem uma relação com a Becca. E a primeira coisa que eu pesquisei e encontrei foi que o símbolo do culto do Segundo Amanhecer é o mesmo símbolo da nave da Becca. E aí eu fiquei, meu Deus, peraí, agora a gente precisa estudar mais sobre a relação da Becca com esse símbolo. Então, o que eu fiz? A minha teoria, que reforça, é que ela trabalhava com eles ou ela é tipo uma sócia dessa empresa e tudo mais. E a gente sabe também pelo episódio da 4ª temporada que o Cadogan, ele conseguiu muito dinheiro através de vendas de bunkers e conseguiu muito dinheiro por causa que ele conseguiu muitos investidores porque ele dizia que o mundo ia acabar e que ele precisava disso para construir bunkers e tecnologias e coisas desse gênero. Então, muitas pessoas famosas, ricas e pessoas que poderiam investir, que tinham grandes empresas, deram o dinheiro e ele ficou muito rico muito rápido. E ele vendeu vários imóveis, vários bunkers e só ficou com um, né? Que era o bunker da igreja dele, do culto dele. Bem, nesse intervalo de tempo em que ele está criando esse culto e essa coisa que está acontecendo, existe uma linha temporal que já foi apresentada pra gente na série e que tem ligação com a Eligios. A Eligios, ela tem um fator muito importante porque é uma empresa que usava expedições espaciais para poder explorar as coisas. E essa empresa é a empresa que a Becca trabalha e que é onde ela consegue fazer todas essas tecnologias e é onde a gente tem toda essa história de The 100 bem amarradinha de como aconteceu o fim do mundo e tudo mais. Então eu trouxe aqui para vocês a linha temporal. É uma teoria, sim, tem coisa que vai ser bem destrinchada como teoria, mas outras coisas a gente sabe que é da série mesmo. Bem, a nossa história começa mais ou menos, na linha temporal começa então em 2045 e vai até mais ou menos 2047, 2048, que é quando foi criada essa corporação chamada Eligios, e eles usaram uma nave espacial chamada Eligios 1, em que ela começou a explorar um cometa. Bem, nesse cometa eles descobriram que tinha um mineral que poderia ajudar eles em alguma coisa. Porque assim, quando você vai explorar, você descobre que tem um mineral e você vai ver as propriedades desse mineral. Então, já que eles descobriram que existe esse mineral, eles precisavam agora extrair esse mineral. Então eles fizeram o quê? Eles enviaram uma segunda equipe chamada Legion II com mineradores para extrair esse mineral. E aí eles descobriram, de alguma forma, não sei como, em algum momento eles descobriram que esse mineral poderia ser usado como combustível. E é tudo que eles queriam, já que eles estavam com medo do mundo acabar, eles precisavam de combustível para usar. E esse combustível era legal porque ele poderia viajar longas distâncias. Então, se você quer sair do planeta e quer descobrir outros planetas, você precisa ir a longas distâncias. Foi então que em algum momento eles descobriram que com esse mineral eles conseguiam realmente usar como combustível, tipo um petróleo da vida. E aí eles conseguiram ir para outros lugares e descobriram novos planetas, que são os planetas que são apresentados nessa temporada também. E eles têm ligação, e a gente já sabe tudo isso, blá blá blá. Então, junto com o soro de Nightblood que ela criou, a Becca criou, essas missões, por causa da radiação, esse soro era contra a radiação, foi criado a Legions 3, que tinha como objetivo colonizar planetas. Então eles foram divididos em várias equipes, várias estações e eles foram mandados. A Legions 3 tinha o objetivo de ir para esses planetas para saber se ele era respirável, se estava tudo certo, se dava para viver se o mundo acabasse. E esse era o maior medo de todo mundo e até hoje as pessoas querem saber se os planetas são habitáveis para que se o mundo acabar a gente também ir para esse lugar, né? Aí a gente sabe que eles descobriram o planeta Alpha. E aí na lua do planeta Alpha, essa equipe Alpha da Legions 3 foi lá, que é a equipe do Russell, e eles levaram alguns embriões com Nightblood e eles colonizaram e aconteceu aquela coisa que aconteceu por causa dos dois sóis.
e aí todo mundo morreu, e aí o Russell aprimorou a tecnologia lá que eles já tinham, né, dos chipzinhos dos drivers, e aí ele conseguiu criar uma sociedade chamada com os Primes, e aí conseguiu ressuscitar a família dele. Mas a gente sabe que as pessoas que nascem com o sangue da noite, né, eles não necessariamente passam de pai para filho. Então é uma parada que a gente descobriu que com o tempo deu para descobrir como recriar o soro da Becca, mas os embriões que nasciam com esse soro, eles não necessariamente passavam de filhos. Então os primes tinham que esperar outras pessoas nascerem. E isso aí é até a mesma coisa que aconteceu com o pessoal na Terra e que aconteceu com os comandantes. Então tá tranquilo, todo mundo sabe sobre isso. Aí foi dito na série, mais tarde, que outro time foi pro planeta Beta, que é o Skyrim, que é onde a Hope ficou e que tem um tempo de mais ou menos 5 anos a mais do que os outros, mais ou menos do que os outros planetas, né? Então, só que a gente sabe, foi dito pra gente na série que aconteceu alguma coisa com essa nave desse pessoal que foi para esse planeta. E aí o que aconteceu foi que a maioria das pessoas morreram, menos um cara, e que ele ficou naquele planeta de alguma forma, porque talvez ele não sabia como sair de lá, porque ele não sabia como sair dali sem ser por uma nave. E foi ele que descobriu que existia essa pedra e que ele poderia usar a ponte para viajar. Mas a gente sabe que ele também morreu ali, porque o Gabriel chegou com a Hope e com a Echo e ele achou aquele chipzinho e olhou no iPad, só que aí deu tudo errado porque quebrou o iPad dele e a gente não sabe. Então isso fica um grande mistério sobre para mim, muitos dos segredos dessa temporada estavam com esse cara, e isso vai ser revelado mais tarde em algum momento. É só porque a gente ainda tá no começo da série. E nesses últimos episódios a gente descobriu que os discípulos de Bardo são descendentes do outro time da Eligius III, mas a gente não sabe como eles foram parar ali. O que deu a entender é que eles foram para esse planeta, para o planeta Bardo, pela anomalia. Então eles não foram por naves. E aí fica o grande mistério de como eles conseguiram chegar ali, por que eles foram diferentes e o que aconteceu nesse rolê durante esse tempo. Antes mesmo dessa temporada, a gente sabia que a Eligius III era uma nave que eles perderam contato. Então, pra mim, esse contato foi perdido por causa desse problema que aconteceu com o pessoal no planeta Beta, mas também eu acredito que tem a ver com essa questão de interferência por tempos, já que eles são de tempos diferentes, talvez essa questão de comunicação e ondas de rádio e tudo mais funcionem de uma forma diferente, eles não conseguiam se contactar com as outras pessoas. O que abre pra minha teoria, e aí é esse contato perdido e essas coisas que a gente não sabe dessas memórias dessas pessoas da Legião 3 e todo esse mistério da Legião 3 que me faz pensar que existe um problema aí que a gente precisa entender como é que funciona e que talvez isso seja explorado no spin-off ou, claro, ainda mais nessa temporada. O que eu percebo é que a Legião 3 de alguma forma se tornou muito religiosa por alguma coisa. E aí eu fiquei pensando que se o Cadogan não traiu a Becca e ele mesmo usou a Ali pra acontecer o Primfire, mas eu vou explicar pra vocês por que eu penso isso e qual é a minha teoria sobre isso. Calma aí. A gente sabe também que teve a Legiões 4, que é uma outra espaçonave que levou... Alguma coisa aconteceu, deu algum problema. E aí eles levaram... A gente sabe que é por conta da doença, do mineral. Talvez as pessoas da Legiões 2 tenham morrido todo mundo. Eu não lembro de fato ainda bem, assim, muito. Talvez se vocês comentarem e disserem, foi isso mesmo, e aí eu esteja certa ou se eu estiver errada não tem problema. Mas eles enviaram a Legiões 4, já que eles perderam também esse contato com a 3. E aí eles enviaram prisioneiros, pessoas que tinham traído a pátria de alguma forma, para poder extrair esse mineral. E aí a gente sabe, ao longo da história de The 100, que a Diosa, que era uma das líderes lá e tudo mais, ela era muito má, ela conseguiu fazer uma revolta dentro da nave, e aí ela assumiu o comando dessa nave e trouxe todo mundo para a Terra depois de muitos anos, enquanto eles estavam lá na questão de congelados lá nas Krigos, né? Então a gente sabe mais ou menos isso.
só pra fechar, pra vocês falarem que eu não esqueci que existe uma Origins 4. E aí, de 47 a 51, fica um gap da gente não saber o que aconteceu de fato, e que é o mistério da temporada. A única coisa que a gente já sabe na linha temporal é em que em 2051 a Becca criou a Ali e de alguma forma ela viu que a Ali era um perigo para a humanidade e ela meio que desativou ela. E nesse mesmo ano ela vai para o espaço, para a Estação Polaris, para criar a Ali 2.0 para ser uma inteligência artificial em que ela confiava. Já no ano de 2052, a Ali lança as bombas nucleares porque ela diz que o mundo só vai ser salvo se a população diminuir. Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí, o mundo as pessoas vão pro bunker, a gente sabe que vão ter pessoas que vão sobreviver, aí outras pessoas foram pro espaço e o mundo deu um jeito de sobreviver. Então, que em 54, a estação Alpha, a estação Alpha, ela teme que a Becca crie uma nova... Ela teme que a Becca crie a Ali 2.0, então eles têm uma ordem de destruir a estação Polaris e eram 13 estações que estavam lá no espaço junto com a Polaris, e aí a Polaris é destruída, só que a Becca no último momento consegue implementar o soro de Nightblood nela direto. E ela cria a Ali 2.0 e coloca dentro do driver dela para ela continuar com essa tecnologia, porque ela não queria perder. E aí ela sai e consegue ir para a Terra de volta dentro de uma cápsulazinha. E no espaço só restam 12 estações espaciais, que a gente sabe que no final elas se transformaram na Arca, que a gente conhece do futuro. Outra vez aqui eu tenho que lembrar para vocês que o número 12 acontece de novo. São 12 arcas, número 12, e ainda não acabou. Bem, o culto do segundo amanhecer tinha um bunker na Terra, ele salvou algumas pessoas e ele foi usado também para salvar, já que foi apresentado nessas temporadas da série, para salvar o pessoal que estava aqui no futuro, né? Por conta do segundo Primfire. Então ele já existia e ele existiu daquela época, ele salvou essas pessoas naquela época. E a gente sabe que esse bunker usado pela segunda vez foi usado para salvar a humanidade pela segunda vez, e a Bloodlane, a Octavia, optou em botar 100 pessoas de cada nação dos Grounders e cada nação lá dentro, e é outra vez que a gente entra porque a capacidade do bunker era só para 1.200 pessoas. Então a gente tem aí de novo o número 12, 12 nações, 12 tudo acontecendo mais uma vez, né? Aí voltando pro passado, quando aconteceu o primeiro Primfire, após isso, 2 anos depois, a Becca chegou em Polis, no planeta Terra, e aí ela encontrou o Cadogan e a gente descobre que ela foi queimada viva numa fogueira, de acordo com a Gaia. E aí a gente descobre que a Becca é a primeira comandante e que a tecnologia que ela tinha no drive dela, a Ali, é a tecnologia que originou o mito dos comandantes. Então ela foi a primeira comandante da Terra e a sua tecnologia foi passada e ela continuou com a memória dela lá. Todos os comandantes tinham as memórias dos comandantes antigos. Então ela é tipo meio que um drive, um supercomputador que consegue manter todo mundo ali dentro naquela chama, né? E a gente já sabe também essa história e tudo que aconteceu, então não vou ficar me aprofundando aqui. E aí que entram os meus questionamentos. Qual é a relação da Becca com Cadogan? Qual é a relação da Becca com Cadogan? O que poderia ter acontecido durante esses anos? Por que eles queriam destruir queriam destruir a estação dela e destruir as coisas dela? Não, será que só foi porque ela criou a Ali? Tipo, tá, ela é só a criadora, mas ela não queria destruir a Terra. Quem queria era a Ali, a inteligência artificial. Então eu fiquei perguntando. A gente viu também nos flashbacks que quando ela foi queimada viva, ela fala que o Cadogan, ele não queria salvar as pessoas e sim matá-las. Então, pra mim, ela estava numa missão de poder expor o Bill, expor esse culto e dizer que tem alguma coisa errada. E a gente sabe que
assim, o que entra nessa minha teoria também é porque, assim, essa parada toda sobre a Becca e ter relação com esse cara que é o pastor, que não sabe se é o pastor, que pode ser o Bill Cadogan, que é a teoria das pessoas, por que ele quer tanto a Clarke? Aí tem uma teoria que diz que a Clarke que é o pastor e que ela salvou o pessoal na segunda Primfire, e aí ela não lembra porque quando as pessoas saem do planeta Bardo elas perdem a memória, então tem esse tempo de 6 anos que ela poderia não se lembrar do que aconteceu. Mas a minha teoria se baseia mais em que ele não quer a Clarke de fato. O que ele precisa, na verdade, é da Becca Ali 2.0 que tem dentro dela. Para quem não se lembra, durante a Cidade da Luz, a mente da Clarke foi fundida com a mente com a chama. E aí as memórias da Becca e da Ali 2.0 ficaram dentro dela. Então, ela tem alguma coisa que nem ela sabe e que talvez o pastor saiba de fato. E precisa disso para alguma coisa. Tem algum segredo nessas memórias. Porque pensa assim, durante esse intervalo de tempo e esse negócio que eles trabalharam durante muito tempo juntos, provavelmente, a Becca sabe de algo muito importante e ela queria expor essa coisa muito importante. E aí ela pode ter recusado e poderia ter algum segredo e ela não quis expor porque ela queria proteger o planeta Terra e proteger as pessoas. E ela via que o Cadogan era um vilão e era uma pessoa que não estava interessada em salvar o planeta. Então, aí eu lembrei que o pessoal de Bardo tem essa máquina de acessar memórias. Então, talvez eles tenham tentado acessar a memória da Becca durante esse tempo lá naquela época, de uma outra tecnologia menos avançada. E aí ela usou essa coisa, lembra que a Octavia, ela cria um manta, né? E aí eles não conseguem acessar a memória dela. E então talvez o que eles fizeram? Eles mataram a Becca na fogueira, pegaram a chama dela e tentaram de alguma forma acessar a chama dela. E talvez esse culto, essa mitologia tenha sido criada para que as pessoas conseguissem acessar a memória da Becca, que estava lá, da primeira comandante, e eles conseguissem descobrir alguma coisa que a gente não sabe o que é até agora. Então faz sentido ele querer que a Clarke volte para Bardo, porque ele quer, na verdade, que a Becca volte para Bardo para ele poder acessar essas memórias que ele não acessou durante todos esses anos. Então, ter a Clarke de volta é ter a Becca de volta e ela é essa chave, porque ela guarda uma informação. E então, ela é essa chave para o conhecimento, para essa coisa aí que a gente não sabe o que é. E aí vamos para a minha terceira parte da minha teoria enorme, que eu sei que você já está cansado. Se você estiver aqui, eu tenho que agradecer porque você é guerreiro. Nós somos one crew agora nesse momento, porque você está aqui durante todo esse tempo. Aí faz me pensar, tá, mas o que ele precisa, o que é tão importante e o que tem em relação com essa grande guerra, ou sei lá, o que vai acontecer. A gente sabe que um dos maiores segredos é a gente tentar descobrir tudo que a série está apresentando pra gente. A gente viu que o planeta Bardo é um planeta que ele não está na superfície, ele está em algum lugar, em alguma parte do planeta. Ele pode estar debaixo d'água, ele pode estar subterrâneo, ele pode ser, sei lá, no espaço, não sei. A gente sabe só que eles não têm luz natural, então e que talvez o planeta não seja respirável, então é bem difícil a gente tentar aqui entender o que está acontecendo, né? Mas pra mim o segredo da temporada tem relação com os planetas. Por quê? A missão da Legios sempre foi arrumar um jeito de entender esses planetas e achar planetas habitáveis. Então, pra mim, a história continua sendo isso. E a gente sabe, por meio da Raven, quando ela pôs aquele capacete, de que tinha um planeta desativado. E aí, não foi falado se era a Terra ou não. Eu acho que se fosse a Terra, eles já teriam falado. Não teriam motivo para esconder. Então, pra mim, eu acredito que quem desativou esse negócio aí foi a Becca. Ela descobriu que esse planeta, ele poderia ser um planeta que tivesse condições parecidas com a Terra e ele estava lá intocável, que não tinha ninguém vivendo naquele lugar. Só que ela viu que o Cadogan era uma pessoa ruim e o que ela fez? Ela criou um código ou alguma coisa e aí bloqueou essa passagem da anomalia, né, dessa ponte que dava para esse planeta. Que a gente vê se cada planeta leva para uma ponte que leva para um planeta, esse planeta desativado é o último planeta que eles vão chegar. Então faz sentido ele estar desativado e é por isso que eu acredito que ele não seja a Terra. Então eu acredito que durante essa temporada a gente vai ter de alguma forma a Becca voltando em formas de flashbacks ou dessa explicação dessa linha temporal que a gente não tem completa e que pra mim, na minha concepção, se eu fosse teorizar,
Pra mim, como o Cadogan, ele seria o chefe da Becca e chefe dessa tecnologia, de tudo que aconteceu na série, e toda essa questão de cultos e coisas parecidas e semelhanças muito bizarras, eu acredito que, na verdade, se a gente for parar para analisar, talvez o Cadogan, por ser dono dessa empresa, que era a empresa da Becca, ele poderia muito bem ser a pessoa que controla a Ali e que talvez ele tenha de fato feito o apocalipse acontecer. Ele tenha controlado a Ali para ela atacar e acabar com o planeta. Porque, imagina, você é dona de um culto que você fala que o mundo está acabando. Mas aí se você descobre que existem os planetas, e nesses outros planetas as pessoas podem morar. Então, se o mundo acabar, não vai acabar. Então, as pessoas vão arrumar outro jeito de ir para esses outros planetas. Então, seu culto não vale de nada. Então, faz sentido ele ser o vilão de tudo e querer continuar com esse culto, porque se ele acabar o mundo e ele for a única pessoa que tem um jeito de salvar a humanidade, é óbvio que ele vai fazer isso. E pra mim, ele também pode ser a pessoa que controlava esse pessoal da Cidade da Luz, porque, como eu disse, ele quer controlar essas pessoas e quer salvar esse povo, né? Porque o pessoal de Bardo ainda não tá salvo, ele não tá nesse planeta que é o ideal. Então a humanidade ainda não está salva de fato. E todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo veio da Terra. E se a gente reparar, muitas das memórias que estavam na Octavia, que a gente estava vendo as fotos e alguns fãs estavam analisando, muitas dessas memórias não eram só da Octavia. O que faz a gente pensar assim de tipo... algumas eram até da Cidade da Luz. E então eu falei, tá, então a Ali pode ser dele também ainda, né? E ele pode ter controlado a Cidade da Luz porque ele queria alguma coisa, ele queria acessar essa Ali 2.0 que tava na Clark e não deu certo, porque ela acabou com a Cidade da Luz. Outra coisa que me faz pensar é... A gente tem a Diosa que tá presa e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Só que ela é uma personagem que ela viveu o mundo antes das bombas. E ela se revoltou contra o sistema e virou uma inimiga do Estado. E a gente não sabe de fato assim, o que levou ela a ficar isso. E eu acredito que eles estejam escondendo ela porque ela conhece os segredos do que aconteceu durante esse tempo. Então, se você tem ela escondida durante o tempo, você tem a verdade escondida durante um tempo. É muito bizarro, eu acredito muito bem nessa teoria, eu sei que pode não ter feito muito sentido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas eu espero que seja mais ou menos nessa linha de raciocínio. E eu tenho mais uma teoria de que, na verdade, o Bill Cadogan, ele não morreu. Ele, na verdade, ele tá preso num laboratório congelado porque ele espera resolver esse problema da Becca, né? Que não resolveu durante todos esses anos. E aí ele vai ser um personagem que vai ser o mesmo cara que apareceu pra gente naquela época, antes das bombas e líder do culto. Ele ainda tá vivo e por isso que tem essa coisa de você não pode falar o nome dele. Porque ele é essa divindade que tá aí nesse lugar, nesse coisa, tipo um vampiro esperando pra voltar quando ele tiver a possibilidade. Por isso que ele controla essas outras pessoas e ainda não apareceu. Depois vocês me dizem o que vocês acharam dessa teoria. Eu sei que ela é muito louca, que ela é muito aberta, ela faz muito mais perguntas do que explica. Mas como eu disse, é uma teoria e eu posso estar 100% errada, mas eu gosto. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E muito obrigada, pessoal da Polaris, vocês são perfeitos, eu amo vocês. E é isso.